Olá, gente, tudo bom? Espero que todos estejam bem no dia de hoje, assim desejo, assim intenciono. Hoje eu venho com mais umas obras, né, para tratar. Eu pretendo tratar do capitalismo como religião, do Walter Benjamin, do Jair Puni, do Michel Foucault e a ética protestante e o espírito do capitalismo, né, para responder à questão, né, o capitalismo é uma religião. Então, eu vou iniciar com a obra do Walter Benjamin, Capitalismo como Religião, um capítulo, né? Em que ele diz que o capitalismo ele deve ser visto como uma religião. E ele vai apontar 3 traços característicos do capitalismo, né? Que mostra essa característica religiosa. Ele vai dizer que o capitalismo é uma religião puramente cultual, nem tanto, não é dogmática, né? Não tem teologia, mas o capitalismo, ele é um culto, ele vai dizer, né? E é um culto mais fervoroso, né? Mais extremado que já existiu, de que existe e já existiu. E ele é um culto, né? É o culto do utilitarismo. Lá na frente nós vamos tratar mais sobre essa questão do utilitarismo que ele trata aqui, né? A segunda característica é que esse culto ele tem uma duração permanente, né? Não é por alguns momentos não, mas ele é incessante, né? Esse culto. E a terceira característica do culto é que ele é culpabilizador, bem característico das religiões cristãs, né? Então, mas ele não visa, né, expiar essa culpa, pelo contrário, ele visa tornar essa culpa universal e homogênea, certo? Não visa uma reforma do indivíduo, como as outras formas religiosas, mas o contrário, né? Visa o esfacelamento do indivíduo no desespero e na solidão, né? Então, ele vai dizer que o capitalismo ele surgiu como parasita do Ocidente, ou como parasita do cristianismo, né? No Ocidente ele aparece como parasita do cristianismo, certo? E que tem como base não somente o calvinismo, e nós vamos tratar sobre isso na obra do Weber, na Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, mas também nas outras tendências cristãs ortodoxas. E em relação a algumas outras formas cristãs, né, que cultuam imagens, ele vai dizer que no capitalismo as imagens estão nas cédulas do dinheiro, né? As imagens religiosas do capitalismo estão nas cédulas bancárias. Então, a propagação dessa culpa, né, e das preocupações, principalmente das preocupações, é a característica do capitalismo. Porque o indivíduo que não consegue fazer esse culto, participar do curso do utilitarismo, ele é considerado um vagabundo, um mendicante, ou então um pobre, certo? E assim ele já tem o atestado de culpado, né, de fracassado, né? E seria o equivalente ao tempos atrás, como a Idade Média, né, ou antes do século XVII, chamar o indivíduo que não tem religião, ou então um herege, né? O indivíduo que não reza nessa cartilha do culto do utilitarismo, ele cai nessa situação, certo? Ele vai dizer que o cristianismo não favoreceu o surgimento do capitalismo, certo? Mas ele se transformou no próprio capitalismo. Michel Foucault, ele vai mostrar, né, que ele vai em Vigiar e Punir, uma passagem no capítulo Vigiar e Punir, que essas disciplinas constantes sobre os corpos, as disciplinas que ocorrem sobre o tempo, o controle do corpo, o controle do tempo, a vigilância do tempo e dos corpos dos indivíduos, né? Os ritmos coletivos impostos, né? Os ritmos individuais, a divisão do tempo, o tempo sendo utilizado de forma esmiuçante, a verificação da qualidade do tempo empregado, né? A utilidade do tempo, onde nada deve ficar ocioso.
tudo deve ser empregado num ritmo coletivo, onde nada deve ser ocioso, onde a qualidade do tempo empregado deve ser a mais proveitosa possível, certo? Que produza lucro, certo? É muito semelhante às formas, né, das comunidades cristãs, né, tanto católicas como protestantes, né? É uma forma de religiosidade, Michel Foucault vai dizer. E ele vai dizer que o tempo empregado de forma inútil no capitalismo acarreta a culpa, né? E os indivíduos estão o tempo todo buscando a salvação, mas não é mais a salvação transcendente, né? A salvação no outro plano espiritual, né? A salvação agora é a salvação financeira. Há um aperfeiçoamento progressivo, né, que ocorre no trabalho ou nas escolas, né? Assim como havia também essa forma ascética, né, de aperfeiçoamento progressivo, mas não visa a salvação da alma, né, mas a salvação financeira agora, né? Onde os indivíduos concorrem uns com os outros, né, numa espécie de concurso, e formam assim um tipo de disciplina ascética coletiva de utilidade econômica, para se tornar todos úteis, né, para a conquista da salvação financeira. Então, exige um aperfeiçoamento constante para se tornar cada vez mais útil, né, o corpo do indivíduo e o tempo, numa perpétua sujeição, né, sujeição do tempo, uma sujeição dos corpos através das disciplinas, né? E essa sujeição, ela nunca acaba, né? Porque é um trabalho que nunca se completa. Max Weber, na Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, né? Ele quer entender, né, como deu a gênese do capitalismo, como surgiu, né? E ele vai, digamos assim, conceituar o capitalismo, né, como uma busca incessante pelo lucro, certo? Obtida através de uma empresa racional, utilizando diversos recursos, né, seja lá os corpos, seja lá o tempo, né, como meio racional de obter lucro, né? Então, é uma espécie de racionalismo econômico que visa, através de uma empresa, né, uma empresa racional, do empreendedorismo racional, obter um lucro incessante, né? Isso aí é o que caracteriza o capitalismo, ele vai dizer. E ele quer entender, na ética protestante, ele quis entender como surgiu esse excesso de racionalismo, né? Porque essa forma de obter o lucro, ela é diferente das outras maneiras que teve ao longo da história, né? Das outras sociedades antigas, é uma forma inteiramente nova. Então ele quis entender como ocorreu, né? E aí ele conclui que foram através de forças religiosas que, através da sua pesquisa, né, que fermentaram o capitalismo, né, que foram forças religiosas. Entretanto, o capitalismo não precisa mais desse suporte religioso que lhe deu origem, ele diz, né? Então ele vai dizer que as comunidades protestantes foram o principal foco onde houve o surgimento do capitalismo. Ele diz assim, né, no catolicismo não havia, né, que também é cristã, né, não havia esse estímulo para a conduta racional metódica, né, como houve no protestantismo, que visa o trabalho, né, como forma de salvação. Ele diz que no catolicismo não havia isso, no cristianismo tradicional mais antigo não havia, né. Então, ele vai dizer que em suas pesquisas ele consta, né, que os grandes empreendedores, os grandes empresários, fundadores das primeiras empresas capitalistas, eles tinham origens em grupos protestantes, certo? Então, ele diz que isso ocorre muito porque quando Lutero, né, Martinho Lutero, ele foi
traduzir a Bíblia, ele deu ênfase no termo vocação, certo? Que dizia assim que houve assim, um tipo de valorização dos deveres, né? Dos deveres dos indivíduos, dos afazeres, como a mais alta forma de atividade ética que o indivíduo podia assumir, né? Então, dessa forma, houve uma valorização do trabalho. E isso não era discutido, pensado na forma católica, né? Então, essa questão dessas atividades, esses afazeres, né? Essa vocação que trouxe no dogma central do protestante, né? Foi algo assim descartado pelo catolicismo, não foi destacado, certo? Foi uma ênfase dada por Lutero e foi base de muitas comunidades protestantes, né? Ele vai dizer, o Weber, que Lutero não fazia, digamos, ideia do que ia tornar-se essa ideia dele, né? essa ênfase, o que podia trazer, certo? Mas essa questão da ênfase do Lutero dada ao trabalho, à profissão, certo? Como mandamento divino, que causava, né, que proporcionava ao indivíduo essa vida dedicada, né, a uma tarefa de trabalho, né, de afazeres, através dessa atividade no mundo, né, de forma prática, através da profissão, certo? Essa forma ascética e disciplinar de viver, enfatizada por Lutero, influenciou muito as comunidades protestantes, né? E era através desses afazeres, né, dessas atividades, dessa disciplina diária, né, dos indivíduos, nas suas vocações, que proporcionava uma salvação, né, uma salvação individual. E ele vai dizer que no calvinismo, né, até o Walter Benjamin toca nessa questão do calvinismo, não dá ênfase somente na disciplina do trabalho, certo? Na questão do trabalho em si, certo? Mas também ele vai dar ênfase na salvação individual no calvinismo, né? Porque para o calvinismo, apenas alguns homens e anjos são destinados à salvação. Os outros, eles não são destinados à salvação, né? Eles são destinados mesmo ao inferno. Então, assim, apenas poucos indivíduos, eles estão destinados a se salvar, né? Então, o caminho do calvinista, né, é um caminho solitário, né? Onde ele busca essa salvação de forma solitária, né? E aí, bem como característica das sociedades modernas, né? Cada vez os indivíduos mais solitários, né? Buscando sua salvação econômica, os movimentos mais coletivos são cada vez mais raros, né? Cada vez mais as pessoas nas suas individualidades, né? Então, em Calvino, só os escolhidos por Deus, certo? Se salvavam, assim como no capitalismo, né? Só aqueles que se vencem na vida, né? Que tem sangue no olho, que conseguem essa salvação, né? Os outros devem ser excluídos mesmo, né? Que esse pensamento, né? Então, os cristãos são eleitos, né? Nem todos se salvam, só os eleitos, né? Só as pessoas que são escolhidas, né? Elas estão no mundo apenas para aumentar a glória de Deus, que aparece essa glória através do trabalho, do sucesso, né? Do sucesso do seu empreendimento, né? É o sucesso do empreendimento, do trabalho, que vai mostrar a glória de Deus na vida do indivíduo, certo? Então, para a salvação, qualquer elemento ligado ao corpo, que não seja essa questão da disciplina, da ascese, certo? Do seu trabalho diário, do sucesso do seu empreendimento, qualquer coisa que esteja ligado ao corpo, né? Que seja sensações, emoções, a arte, né?
a poesia, né? Tudo isso deve ser eliminado, né? Deve ser tido como superstições, ilusões que desviam o homem da salvação, né? Esse era um pensamento calvinista, né, bastante forte. Também teve muitos grupos protestantes na época que o Weber, ele realizou a pesquisa dele, né? Ele fez em vários... Eu estou trazendo só o calvinismo, mas ele trata sobre outros, né? Então, outra característica, né, desse protestantismo, do Calvino, né, era a desconfiança. Nunca se deve confiar em outro homem, porque todos estão à mercê do pecado, né? Então, o indivíduo deveria viver, certo, em completo isolamento, né? Sempre preocupado com a sua própria salvação, que no caso era a salvação da alma, né? E hoje em dia não, né? Então, era um indivíduo que vivia sempre no autocontrole, que vivia sempre preocupado, né, com o controle de si, com a disciplina, né, com uma vida ascética mais sistemática no trabalho, certo? E esse pensamento racional, né, que deu base para o capitalismo, que o Weber ele trata, que foi esse excesso de racionalidade, né, do empreendedorismo racional, que gerou lucro posteriormente, né, era o foco das comunidades protestantes, né? Por isso, eles também eliminaram os rituais, né, como acontecia na Igreja Católica, onde o padre veste aquela roupa, né, e faz aquele ritual com velas, tem velas, né? Ele diz que as comunidades protestantes, eles eliminaram, né, ele vai chamar de magia, né, esses rituais que aconteciam no catolicismo, a magia também, né, na Reforma Protestante. Também foram perseguidas as bruxas, né? Essa questão da bruxaria foi perseguida, né? Então, os calvinistas, os protestantes, de uma forma geral, eles refreavam as paixões, as emoções. E o indivíduo devia ter uma conduta inteiramente planejada, né? O tempo não podia ficar ocioso, o tempo tinha que ser útil, tinha que ser dedicado, o tempo devia ser racional e dedicado à glória de Deus o tempo todo. Não tinha espaço para o ócio nas comunidades protestantes na época, né? O tempo tinha que ser útil para a glória, né, de Deus. O prazer era um desperdício de tempo, né? O prazer do corpo nem existia, certo? Era pecado. E só o trabalho trazia dignidade, né? Então, as divisões, as vocações e as ocupações do tempo eram determinadas por Deus. E assim, né, e se por acaso o protestante ele tivesse um lucro, ele fosse rico, né, é porque Deus abençoou os seus negócios, ele não se culpava por ser rico, né, era um pensamento diferente do catolicismo, né, que havia um pouco a valorização da questão da pobreza, né. No protestantismo não existia isso, você ser rico é porque a glória de Deus estava na sua vida, certo? É porque Deus abençoou os seus negócios, certo? Então os protestantes, eles acabaram não gastando o dinheiro que eles ganhavam, né? Esses empreendedores que do início do capitalismo, né? Eles não desfrutavam do ganho, né? Por causa dessa conduta ascética, certo? Mas seria uma luxúria. Então, surgiu o acúmulo, né, e a poupança e o uso racional do dinheiro, né, que é uma característica do capitalismo. E serviu como uma forma de empreendedorismo do capital, para aumentar o capital, né. Favoreceu para o desenvolvimento econômico da burguesia, né, o desenvolvimento racional e econômico da burguesia, assim como a construção dessa subjetividade, né, que é uma subjetividade individualista e culpada, né, utilitarista, individualista, preocupada e culpada, que é uma das principais características, né, do capitalismo e é importante para o funcionamento do capital e da religiosidade capitalista. Bom, gente, eu fico por aqui. Eu agradeço por quem assistiu esse vídeo. Muito obrigada!